Olá, eu sou a Kátia, de Um Banquinho e um Fogão. Hoje eu vim mostrar, apresentar a receita do melhor panetone que eu já fiz, testei na vida. Foram muitos testes até chegar aqui. Essa receita original é de um panetone italiano. Foram várias adaptações para chegar nessa textura e nessa consistência. Fazer panetone em casa requer tempo, disposição e principalmente vontade de comer um bom panetone. Se você não tem nenhum desses requisitos, nem comece. A fermentação é longa, tem descanso de geladeira de um dia para o outro, é uma opção. Ou fazer de manhã e terminá-lo de assar à noite. Então realmente ele demanda tempo e disposição. Eu já vou avisando, porque se você não tem interesse, então já nem continue vendo o vídeo. Mas vamos ao que interessa, que é abrir o panetone e ver como é que ele ficou por dentro. Vamos lá. Eu usei duas essências. Eu usei essência comprada pronta e uma essência eu fiz. Como eu fiz vários testes, eu observei que só a essência, ou talvez tenha que usar um pouco mais, sozinha, ela não é suficiente para dar aquele sabor, sabe, aquele sabor forte do panetone. Então eu optei por mesclar. Uma colher de cada uma para chegar no resultado que eu achei fantástico. Agora vamos fazer aquela parte que eu mais gosto, né? Que é provar o panetone. Esse já é o segundo, tá? O outro eu já provei. Vou chegar bem pertinho da câmera para vocês sentirem. Consegui tentar imaginar a maciez desse panetone. Eu sei que eu sempre faço essas caras de boca na hora que eu tô provando. De verdade, esse é o melhor panetone que eu já provei na minha vida. Então vamos cozinhar? A massa do panetone é feita em duas etapas. Ela inicia na noite anterior. É feita uma esponja com esses ingredientes e uma pré-massa que depois a gente junta a esponja com essa massa. Vamos iniciar então a esponja. Primeiro você coloca água numa baciazinha, de preferência mais morninha, tá? O fermento, dá uma mexida para misturar bem o fermento e em seguida você adiciona o trigo. A esponja é feita para testar o fermento. Então, depois que misturar bem o trigo, você cobre e aguarda entre 15 e 20 minutos. Se estiver muito frio, talvez demore um pouquinho mais de tempo, mas no máximo 30 minutos. Enquanto a esponja cresce, vamos fazer a primeira massa. Você vai misturar com uma colher de pau a manteiga, o açúcar, misture bem até que fique um creme bem clarinho. Adicione as gemas e bata mais um pouco. Adicione a esponja, que já deve estar bem crescida, e misture até que fique tudo bem incorporado.
Adicione o trigo e misture muito bem. Observe que todo o processo está sendo feito à mão, a batedeira só quando eu for fazer a segunda massa, porque a massa precisa ser muito bem sovada. Cubra com filme plástico e leve à geladeira até a manhã seguinte. Esse processo ele pode ser feito também fora da geladeira, mas ele precisa crescer no mínimo por 5 horas em temperatura ambiente. Agora você vai aprender como fazer a essência natural de panetone. Numa panelinha, coloque o suco de uma laranja e de um limão, dá mais ou menos 1/4 de xícara de limão e meia xícara de suco de laranja, 1/4 de xícara de açúcar, 1/4 de xícara de água, meia xícara de rum ou água, colher de sopa de extrato de baunilha e especiarias. Eu usei canela, noz moscada, anis estrelado e cardamomo. Você vai deixar reduzir em fogo médio essa mistura até que ele fique um pouquinho mais grosso. E tem também as raspas de uma laranja e de um limão. Essas são as frutas que eu vou usar na segunda massa. E esses são os ingredientes que nós vamos utilizar. Enquanto isso, a primeira massa está lá na geladeira. A essência está ali borbulhando. Bom, vou começar falando então pela essência, tá? Nessa receita eu usei 2 essências. A pronta e essa que eu estou fazendo. 1 colher de cada uma, tá? Eu achei que a essência, só a essência natural, faltou um pouquinho daquele gosto do panetone. Então eu fiz a opção de colocar um pouquinho daquela essência. A outra dica, gente, a lecitina de soja, tá? Ela é muito importante para dar umidade no panetone. Essa lecitina líquida você encontra em casas de produtos naturais. Vai 1 colherinha e vai deixar o seu panetone simplesmente assim fantástico. Próxima dica importantíssima, tá? O melhorador de farinha. As farinhas aqui no Brasil, elas são fracas para pão, elas têm pouca proteína. Por isso a necessidade, no caso principalmente do panetone, de utilizar esse melhorador. Pode ser de qualquer marca, eu estou usando esse, mas fiquem bem à vontade, tá? Para escolher outra marca. Vamos iniciar então com a mistura do melhorador na farinha. Como isso vai ser peneirado depois, tá? Vocês podem deixar para misturar na próxima etapa. Coloquem o sal também, dê uma mexidinha e reserve. Estamos pré-preparo. Vocês vão misturar junto com o mel 1 colherinha da essência de extrato de baunilha e a lecitina de soja. Dica importante, gente, quem já usou glucose sabe, a textura é mais ou menos parecida. Então molhem a colher antes de usar. Ó, viu como escorreu ali? Bem facinho, gente, essa dica é ótima, tá? Só dei uma mexidinha e reserve. Agora, essa hora aqui, gente, é que eu resolvi misturar as 2 essências, tá? Então, eu coloquei 1 colher de sopa da essência pronta e usei, ó, a redução, agora vocês estão vendo agora o ponto certinho, tá? Coem essa mistura. Isso pode ser feito antes, tá? Pode ser feito com antecedência. Eu fiz na hora para poder mostrar para vocês, mas ela, com antecedência, ela pega mais ainda o sabor. Aí, eu usei 1 colher dessa essência ali naquela mistura. Ó. Aí vocês deem uma mexidinha também e deixem reservada que depois vai tudo para a batedeira. Hora de fazer a massa, a segunda massa. Na batedeira vocês vão bater por 3 minutos a manteiga e o açúcar, velocidade alta. Adicione as gemas e bata por mais 3 minutos em velocidade máxima. Gente, eu costumo peneirar as gemas para tirar a película e evitar aquele cheiro horrível de ovo. Acrescente a mistura de mel e as raspas de laranja e de limão e continue batendo.
hora de acrescentar a primeira massa que estava crescendo na geladeira. Dê uma olhada na textura desta massa. É ela que vai dar aquela leveza ao panetone, que vai deixar ele com aqueles fios assim quando você puxa. Acrescente na batedeira e misture até que fique tudo bem homogêneo. Continue utilizando o batedor de arame. Troque o batedor para o de massas pesadas e comece a incorporar trigo. Agora vamos iniciar o processo de sova da massa. A primeira vez você vai bater por 10 minutos, tá? Em velocidade não muito alta, e vai deixar descansar por 5 minutos. Você vai repetir esse processo por 3 vezes. Vai sovar 10 minutos, descansar 5 minutos. 10 minutos, descansar 5 minutos. Sempre na segunda ou terceira velocidade. Observem a textura desta massa. Depois que você sovou a última vez 10 minutos, está na hora de incorporar as frutas cristalizadas ou o chocolate, se assim você preferir. Você vai bater por mais 5 minutos. Próxima etapa são as dobras e o crescimento da massa. Você vai untar um pirex com óleo, de preferência de milho, vai colocar a massa e vai iniciar as dobras. Molhe suas mãos na água e dobre a massa como se fosse um envelope. Cubra com um filme plástico e deixe descansar por 20 minutos. Após esse tempo, repita a operação. Observem a textura dessa massa. Gente, ela é realmente muito incrível. Vou dar vontade de ficar girando e mexendo nela o tempo inteiro. Mas não façam isso, são só 2 vezes, ok? Fechem e leve para crescer, até dobrar, triplicar de volume. Agora vamos dividir a massa. Essa massa me rendeu 2 panetones de 500 gramas e um de 400. Espalhe óleo na mesa, ou na bancada, coloque a massa e divida. Eu pesei, tá? Porque eu quis que eles ficassem bem exatos, por isso que eu sei o peso, que deu 2 de 500 e um de 400. Dica muito importante, seja lá qual for o instrumento que vocês forem utilizar para cortar, seja faca ou seja esse que eu usei aí, deem uma untadinha, gente. Untem as mãos também com óleo, tá? Isso é muito importante, porque essa massa ela gruda, ela dá uma grudada na mão, mas ao mesmo tempo ela só. Se tiver óleo, olha, se tiver óleo, ela não gruda, tá? Eu tô ali pesando, separando a primeira massa. Eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui eu tenho 500 gramas, olha, parece uma gelatina. Vou deixar separado. Eu vou fazer isso com as 3 massas e já retorno. Ó, 1, 2, 3. E já vai criando bolha, tá? Ela é tão sensacional que ela já vai crescendo e já, ó. Vê se não é a coisa mais linda. Gente, eu fiquei tão emocionada com essa massa, vocês nem imaginam. Bom, elas já estão pesadas, agora é hora de fazer o shape, que a gente chama, que é fazer uma bola com a massa. Ó, vocês juntem e vão dando esse formato de bola, vão juntando a massa. Bom, o vídeo tá bem explicadinho aí, né? Vão ajeitando, vão formando uma bola para depois colocar dentro da forma. Não deixem pontas soltas, tá? É importante que vocês façam exatamente essas pequenas dobrinhas aí, ó. Deixa a massa
bem coladinha, uma bola bem bonita. Vamos lá. Coloquem na forma de papel, essa forma de 500 gramas. Vocês estão percebendo que a massa não cola na minha mão, né? Olha só, ela não cola. Agora, vou fazer isso com as outras 3 massas e ela vai para o último crescimento. Ó, tô dobrando, tô puxando as pontas da massa para dentro, tô dando um formato redondo, puxando a massa, ó, toda para dentro e fazendo essas pequenas dobras. Gente, isso faz uma diferença no crescimento, na consistência da massa, que é inacreditável. Façam exatamente como está no vídeo, gente. Se quiserem ter um panetone perfeito, como ficaram os meus, que realmente eles ficaram perfeitos, ó. E tem que dar uma untadinha na mão de vez em quando, não tenham medo de usar o óleo. Na verdade, não é uma quantidade muito grande, mas ela é necessária. Tá? Coloque nas formas e nós já vamos colocar os panetones para crescer. Ó, mais uma untada, que eu tô vendo que ela deu uma secada. Ó, é quase uma gelatina, né? E o sabor da massa é inacreditável. Prontinhas para o último crescimento, cubram com um plástico e deixem em um local bem aquecido. Aqui em Florianópolis estava muito quente, então não demorou muito, mas vai no mínimo 2 horas. Pode deixar dentro do forno também, tá? Ó, a altura que ele tem que crescer é até ali a bordinha. Agora, cortezinho, esse é o pior momento para mim, porque eu tenho uma dificuldade gigante para fazer esse corte, até porque a massa ela é muito leve. Então, lá vai mais uma diquinha para vocês. Untem, ó, a mão e a ponta da navalha ou da faca, né, que você, ó, tá vendo como ele já tá cortando melhor? Tem que ter um pouquinho de óleo, senão ela não corta, ela vai puxando e não corta. Foi assim que eu consegui chegar nos cortes ali. Coloquem um pouquinho de manteiga em cima, só para dar mais uma umidade, um pouquinho de sabor também, e vai ajudar nessa abertura. Vocês vão assar o panetone a 170 graus nos primeiros 5 minutos somente com a parte de baixo do forno ligado, e depois vão assar entre 30 e 35 minutos com a parte de cima e a parte de baixo. Panetones assados, agora vamos ao grande pulo do gato para manter o seu panetone aerado e com aquela textura fofa. Vocês vão espetar 2 palitos de churrasco ou outra alternativa que vocês tiverem aí e vão colocá-los pendurados assim mesmo, de castigo, de cabeça para baixo. Eu usei 2 cadeiras, tá? O encosto de 2 cadeiras para escorar. É que a massa do panetone ela é muito fofa, tá? Ela é quase um soufflé. Então, se você deixá-lo esfriando assim, ela pode ficar pesado, abatumado. E não é isso que a gente quer de um panetone maravilhoso como esse, né? Ó, tá aí, tá vendo? Eu usei o encosto de 2 banquetas e eles vão ficar. O tempo que eles vão ficar aí pode ser 1, 2 horas, a noite inteira, vai depender, eles têm que estar bem frios. A última dica, e não menos importante, é com relação às frutas que você vai utilizar. Sempre hidratem, principalmente as passas, e no caso eu usei cranberry, as frutas secas, porque elas roubam muito a umidade do panetone. No caso, eu hidratei, pode ser com rum, conhaque, whisky. Eu usei um pouquinho de conhaque que eu tinha em casa. Ela passou a noite inteira nesse álcool, tá? Quem não quiser usar álcool pode usar o chá, até mesmo a água, mas não deixem de fazer isso porque ele rouba a umidade do panetone. Esse é o cranberry, para quem não conhece, essa frutinha vermelha, você compra em lojas de produtos naturais.